Oi, gente, tudo bem? Vamos para a correção aí da página 27. Lembrando que a questão H eu já comentei sobre ela no vídeo anterior. Então, vamos aí para a questão 2. Como vimos até aqui, as narrativas de ficção, contos, novelas, romances, possuem alguns elementos que não podem faltar no enredo. Vamos identificar esses elementos comparando os dois textos que lemos. Coloque um para o conto Prova de Amizade e 2 para a narrativa de aventura Nuno Descobre o Brasil. Então, o primeiro elemento a ser analisado aí é personagens. Camus do Leste, Camus do Oeste, Velhas Sábias, A Cobra e o Filho. São personagens de qual obra? Prova de Amizade. Então, coloco o número 1 ali. Nuno, Rolha, Amaro, Frei Henrique, Selvagens, Cabral, Porangaba e Soldados. São personagens da obra Nuno Descobre o Brasil. Então, coloco o número 2. Tempo, época. Época do descobrimento do Brasil por volta do ano de 1500. Essa época nós temos na obra Nuno Descobre o Brasil. Então, colocamos ali número 2. Num passado distante em que os homens desse local viajavam a pé. Nós temos isso onde? Na obra Prova de Amizade. Então, coloco ali número 1. Tempo de duração da história. Em 4 dias e 3 noites. Onde nós temos isso? Na obra Prova de Amizade. Coloco o número 1. Mais ou menos um mês. Onde nós temos isso? Na obra Nuno Descobre o Brasil. Então, nós colocamos ali número 2. Tipo de narrador. Narrador personagem, que é aquele narrador, né, que participa da história. Onde os verbos estão na primeira pessoa. Onde nós temos o narrador personagem? Na obra Nuno Descobre o Brasil. Então, coloco ali número 2. E narrador observador, que é aquele que conta a história. Nós temos isso onde? Na obra Prova de Amizade, número 1. Página 28. Ambiente, espaço em que acontece o enredo. Num pequeno país da África, numa casa e seus arredores. Nós temos isso no conto, né? Prova de Amizade, número 1. Em alto mar, na praia, na Mata Atlântica. Nós temos isso na obra Nuno Descobre o Brasil, número 2. Depois, ordem dos acontecimentos, onde nós temos uma ordem cronológica, apresentação da personagem principal, decisão, conselho, viagem, aventura, encontro, amizade, perigo, consequência e desfecho. Nós temos isso na obra Prova de Amizade, número 1. Ordem cronológica, apresentação da personagem principal, decisão, conhece o amigo, embarcam, viagem, aventuras, desembarcam, aventuras, perigo, solução do problema, consequências e desfecho. Na obra Nuno Descobre o Brasil, número 2. Tripulante traidor que planeja roubar a nau, número 2, Nuno Descobre o Brasil. Obedecer ou não o conselho da velha sábia, número 1, Prova de Amizade. Escuta os gritos do amigo pedindo socorro e decide sair para ajudar. Número 1, Prova de Amizade. Tropeça numa raiz, cai e Amaro começa a enforcá-lo. Número 2, Nuno Descobre o Brasil. 3. Leia o trecho e depois responda à pergunta. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, capitão Nuno. A. Qual a função das aspas no trecho acima? Então, a função das aspas ali é introduzir a fala direta da personagem. B. Por qual sinal gráfico as aspas podem ser substituídas sem alterar o sentido da frase? Pelo travessão, né? Agora aqui na 4. Nas narrativas, os personagens estão sempre em ação, pois são elas que movimentam o enredo da história. Por isso, as falas das personagens são constantes. Essas falas podem ser introduzidas nos enredos de 2 modos, discurso direto e discurso indireto. Discurso direto, quando a fala da personagem é transcrita literalmente, normalmente é apoiada pelo uso de recursos gráficos, como travessão ou as aspas. Discurso indireto, quando a fala da personagem é transcrita a partir da voz de outro, que reconstrói por meio de seu próprio discurso ou de sua fala. Então, gente, o discurso direto ocorre quando a fala do personagem é dita no texto por ele mesmo. Tá? Então, nós temos o recurso dos 2 pontos, né? Depois, na outra linha, travessão, ou então o uso das aspas. Então, por um exemplo disso, ó. O aluno afirmou, 2 pontos, depois travessão. Preciso estudar para a prova. Nós temos aí um discurso direto em que a fala do personagem foi dita por ele mesmo. Agora, um exemplo do discurso indireto na mesma situação. O aluno afirmou que precisava estudar mais para a prova. Aí, a fala do aluno foi dita por quem? Pelo narrador. Esse tipo de discurso é sempre usado, é sempre feito na terceira pessoa, certo?
Então, vou dar mais um tempinho para vocês conferirem as respostas. Para a gente ir para a próxima página. Vamos agora para a página 29. Classifique os trechos a seguir retirados dos contos de aventura em discurso direto ou indireto. Lá entre aspas. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Discurso direto. Este vosso capacete de balde está encantador, Capitão Rolha. A fala do personagem é dita por ele mesmo, discurso direto. Em um pequeno país da África havia 2 homens que se chamavam Camô. Um morava no leste e outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Eu coloquei aí discurso direto porque nessa obra a fala dos personagens são feitas em discurso direto, né? A fala do personagem é realizada por ele mesmo. Vá, mas tome cuidado para, durante a noite, estar sempre dentro de uma casa, cabana ou qualquer espaço que não seja do lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Discurso direto. A fala do personagem é dita por ele mesmo, não é feita pelo narrador. Leia outro pequeno trecho para responder à questão. Frei traidor? Eu? Espantou-se Frei Henrique. A função da interrogação nesse trecho é do que, gente? De representar o espanto, surpresa do Frei, pois ele não sabia o que estava acontecendo. 6. Como vimos, um dos elementos do conto é o tempo de duração em que a história acontece. Por isso, os autores, quando criam uma história, utilizam marcadores temporais. São palavras ou expressões que indicam ao leitor a sequência temporal dos acontecimentos que ocorrem no enredo. Marque com um X as expressões que indicam a ideia de tempo. Então, na manhã indica ideia de tempo, logo que terminei, o logo ali indica ideia de tempo, e quando voltamos, também o quando indica ideia de tempo. Tá bom, gente? Então essa foi a correção dessa atividade, espero que vocês tenham entendido. Já sabem, se ficou alguma dúvida, por favor, mandem mensagem que a Pro responde com o maior prazer para vocês. Um beijo grande e até a próxima!